aviso, me alerta. Porque eu preciso gravar todas essas aulas, gente. Tem gente que não assiste essas aulas, depois vai querer assistir. Aí como é que eu vou dar outra aula de novo, só para uma pessoa? Não dá. É melhor estar gravadinho aqui. Vamos lá, gente. Caderno de filosofia, você já sabe, né? De praxe. Toda a nossa aula de filosofia de cidadania, nós vamos fazer o quê? Cabeçalho, colocar o tema, colocar a aula 2, aula 3, aula 4, aula 5. Aula de hoje é aula 2, tá? Caderno de filosofia, aula 2. Fazendo o cabeçalho. Vou colocar aqui para vocês. Olha só, tá aí. Escrever no caderno de filosofia. Cabeçalho e o tema. Características e história do trabalho. É a continuação daquela nossa aula da semana passada. Pois muito bem. Gente, se a professora cair dura aqui, vocês avisem a coordenação, tá? Bota lá no grupo. A professora caiu dura na aula. Tô tontinha. Hoje é 13 ou 14? É 13. Ah, coloquei a data errada nessas 3 matérias. Um mês pro meu aniversário. Depois de agosto vem o quê, gente? Outubro ou setembro? Acho que é Setembro. 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 13 de setembro. 13 de Eu setembro. acho que é setembro. Aniversário da Ana Carolina, é isso? É isso aí. Já fazia um. Meu Deus. Faz o bolo. Bate lá aqui na porta de casa. Deixa pra mim, por favor, pelo amor de Deus. Professora, vou sair rapidinho, professora. Hoje é aniversário do meu sobrinho, vai fazer 1 ano. Parabéns, seu sobrinho. E aí, já O terminaram? aniversário dele vai ser bem bacana, porque, tipo assim, como não pode ter aglomeração, vai ter hora pra ele. Tipo, uma hora vai uma família, outra hora vai a família, outra família. Ah, legal, assim. Bem legal, bem dividido. Deidara fez paz. Quando vocês Professora, terminarem, gente, me avisem, tá? Oi. eu tô pensando em fazer franjinha, mas não vai ficar bacana em mim. Eu não ia, eu acho que não ia ficar legal, gente. Acho que o teu cabelo é mesmo muito.
Aí eu vou cortar ele. Por que tu ia cortar esse teu cabelo bonito grande? Porque tá ressecado. Professora, eu vou cortar meu cabelo pequenininho, sabe? Tipo, igual... Tipo, bem Joãozinho? pequeno mesmo. Aham. Corta, querido. Professora, eu quero muito cortar. Eu quero muito cortar. Aí eu falo, a mamãe não queria deixar, que ela gosta do meu cabelo grande. A mamãe não queria deixar de todos eles, só que eu tava agoniada ela. Aí ela deixou. Ah, que bom, então, que você conseguiu o que queria. Gente, quando vocês terminarem, me avisem, tá? Eu já terminei. Ótimo, muito bem. Já terminei também. Quinta-feira que vem é meu aniversário. Só pra avisar Quinta-feira que mesmo. vem? É. Ah, ainda bem que nós temos aula, né? Para desejar feliz aniversário para você. Júlia! Aniversário da Júlia. Tá. Eu quero fazer um bolo. Gente, quando a gente voltar para a escola, se Deus quiser, a gente vai comemorar todos os aniversários, tá bom? Eu vou levar bolo, Comemorar vou cantar parabéns. Comemora o meu também, professora. Foi em junho, mas dá também. Todo mundo, o ano todo, tá bom? Vou levar um bolo pra gente comemorar na Não, só em sala. dezembro. Vocês gostam de bolo de quê? De chocolate? Chocolate. Eu gosto de cupuaçu. Chocolate, professora. Com certeza. Maracujá. Pra mim, Maracujá. tanto faz, só bolo de cenoura que não vale. Eu gosto de um bolo de cupuaçu. Muito bem. Então, todo mundo já terminou de copiar? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente do céu, agora a gente vai continuar trabalhando sobre. Eu até me esqueci, as características e história do trabalho, tá? Coloquem aí no caderno de vocês um tópico, que é esse aí, ó. O conceito de trabalho para os gregos, tá? É um tópico dentro do nosso assunto, tá bom? É continuação do assunto da aula passada, mas esse é um tópico à parte que vocês têm que colocar bem embaixo do tema. Professora, eu não coloquei o tema. Dá tempo de colocar. Qual é Aqui, o tema? as características e história do trabalho. Ok. Vou colocar aqui no chat. Que todo trabalho, né? É a nossa aula 2, tá, gente? Aula 2. Lá no Proesc tem uma atividade. A Maria já até pegou a atividade sobre esse tema, tá? É o tema todo. Lembrem que no Proesc também tem um PDF. O PDF desse conteúdo. Então vocês podem estar baixando, imprimindo, tá? O PDF está bem completo. Tudo que a gente fala aqui na sala de aula virtual, olha, na nossa sala de aula virtual, tá lá no PDF, tá bom? Tudo tá lá. E tem a atividade que vocês precisam fazer, porque essa atividade é avaliativa. Vale 3 pontos. Olha só como eu estou sendo generosa com vocês. 3 pontos, tá? Aí já vai ser para o primeiro instrumento avaliativo de vocês. Então, vamos lá. Já posso começar? Pode. Gente, nós vamos trabalhar o conceito do trabalho para os gregos. Lembra que a gente trabalhou a história do trabalho, a origem do trabalho? Vocês assistiram aquele vídeo, né, sobre o trabalho escravo contemporâneo. Nós vimos que o trabalho ele tem 5 espécies, 5 regimes. Quais são? Vocês lembram os regimes de trabalho? Quem lembra? Sim. Quem é que lembra? Eu. Professora, eu lembro só de 2. Pode falar. É trabalho escravo e trabalho primário, parece que é primário. Posso falar, professora? Pode falar. Trabalho primitivo, trabalho escravo, trabalho comunista
Ah, E trabalho. Eu esqueci o nome. Capitalista. falta mais um. E trabalho. É outro, esqueci. Trabalho escravo, eu já falei? Já. Não lembro. Tá. A Ana Carolina acertou 4. Falta só mais um, gente. Tem a ver com história. Quem é que sabe? E aí, ninguém lembra? Primitivo? Não. Eu já falei, né? Sei lá. Vamos lá. São 5 espécies de trabalho. 5 regimes. Vamos lá. Trabalho Regime feudal. de trabalho primitivo. Regime de trabalho escravo. Regime de trabalho feudal. O feudal. Regime de trabalho capitalista e regime de trabalho comunista. São 5, tá? Nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar o conceito de trabalho, como que era o trabalho lá na Grécia Antiga. Gente, toda vez que a gente vai trabalhar filosofia, vou sempre bater nessa tecla com vocês. Nós vamos voltar lá na filosofia antiga, de Platão, de Aristóteles, de Sócrates, toda a vida. Quando a gente quer conceituar alguma coisa na filosofia, a gente vai voltar lá nesses filósofos, ok? Então, sempre que a gente for estudar alguma coisa, a gente vai ver o que esses filósofos falavam sobre essa coisa. E não fora disso, a gente vai estudar o trabalho lá na Grécia Antiga com os filósofos. Como é que era? Vamos lá. O trabalho na Grécia Antiga, gente, ele era bem dividido, tá? E ele era prestado, ele era executado pelos escravos, que eram devedores ou prisioneiros, tá? De guerra. Eles eram mão de obra e cada cidade-estado, ou seja, cada polis, lembra que na Grécia Antiga eram cidades-estado, que eram polis, cada cidade-estado tinha sua própria forma político-administrativa de se autogerir, ou seja, cada cidade tinha sua forma de divisão de trabalho. Nessa aula de hoje, nós vamos falar da cidade-estado de Atenas, tá? Cidade-estado de Atenas. Lá em Atenas, era um pouquinho diferente das outras cidades. E quem escreveu a Constituição de Atenas foi o filósofo Aristóteles, tá? E a gente vai estudar isso logo em seguida. Já posso passar os slides? Não. Vamos lá. Um minutinho aí para terminar. Um minutinho. Então, lá na Grécia Antiga, existiam várias figuras, tá, gente? Os escravos, os prisioneiros de guerra, várias pessoas. Naquela época tinha muitas guerras, muitos conflitos por poder, por terra, território. E não diferente, né? Até hoje a gente tem esses conflitos de forma mais indireta e implícita, mas a busca pelo poder nunca foi diferente, sempre foi igual. E lá em Atenas tem uma divisão clássica, bem diferente assim do que a gente é acostumado. Quem é cidadão em Atenas é bem diferente também. Quem é considerado escravo, quem é considerado um trabalhador, quem não é. Então, o trabalho ele tem um significado diferente, ele tem um símbolo diferente lá na Grécia Antiga. Totalmente diferente. Lembra que a gente estudou lá com o homem primitivo que o trabalho era para sua subsistência, para sua sobrevivência? Aqui na Grécia Antiga, o trabalho ele vai ter uma inversão, vai ser invertido. A valorização do trabalho é diferente. Vou pular o slide, tá bom? Vamos avançar. Olha só, o filósofo Aristóteles, ele escreveu a Constituição da cidade-estado de Atenas, tá? A sociedade ateniense estava dividida em 3 tipos de figuras de pessoas, tá? Os eupátridas, os georgóis e os demiurgóis, tá? São nomes gregos, tá? Eupátridas, georgóis e demiurgóis. Esses 3 são considerados cidadãos atenienses, tá? Os eupátridas eram considerados os bem-nascidos. Eles tinham riqueza, eles eram considerados os membros da aristocracia, tá? Então, eles tinham poder aquisitivo, eles tinham terra,
eles tinham propriedades, eles participavam da vida política. Nós temos também os camponeses, que são os georgoi, ou seja, camponeses, eles trabalham com plantação, no campo. E nós temos os artesãos, tá? Que são os demiurgos. Os demiurgos, eles são artesãos. Eles trabalham com a fabricação manual de alguma coisa, como as armas, os instrumentos, utensílios, roupa, confecção de tecido, são os artesãos, tá? Esses três, os eupátridas, os camponeses e os artesãos, eles compõem o grupo chamado de cidadãos. Eles são considerados cidadãos. Mas quem não era considerado cidadão, quem não tinha cidadania, eram os metecos, tá? Que eram os estrangeiros, e os escravos. Os escravos não eram considerados cidadãos. O que é um cidadão, gente? Vocês lembram? Para a gente da cidadania moral e ética, o que é um cidadão? Vamos lá. Alguém sabe? O que é um cidadão? O que faz um cidadão? Quem é o cidadão? Uma pessoa que vive em sociedade e tem seus direitos e deveres. Exatamente. Olha só, olha o conceito que eu botei aí para vocês. Para ter cidadania, ou seja, gozar de direitos e deveres, ter direitos e deveres, tá? Era preciso ter pai e mãe ateniense, ou seja, somente os eupátridas, os camponeses e os artesãos eram considerados cidadãos, porque eles tinham cidadania, eles podiam gozar de direitos e deveres, porque eles eram nascidos de pai e mãe atenienses. Basicamente é isso. Então, os estrangeiros, que eram os metecos, eles não tinham cidadania ateniense. Os escravos, muito menos. E as mulheres, gente? As mulheres tinham cidadania lá na Grécia Antiga? Não, tá? A cidadania das mulheres era totalmente diferente. Elas viviam, apesar delas serem filhas de pai e mãe atenienses, a cidadania delas não era completa, tá? Elas não tinham uma cidadania completa. Porque elas não podiam participar da vida política, muito menos as crianças, tá? Então as mulheres não eram consideradas cidadãs completas lá na Grécia Antiga, porque elas não poderiam participar, elas não podiam participar da vida política, da participação política na sociedade. Deu para entender essa parte? Deu, né? Gente, eu vou disponibilizar esse slide para vocês, tá bom? Não se preocupem. Mas vocês podem copiar essa parte aí, tá bem pequenininha. Copiem aí rapidinho, tá? Copiem essa parte que tá pequena. Na próxima slide aí não vai dar para copiar, mas essa aqui dá. Vamos lá. Quando vocês terminarem de copiar, me avisem.
Estou salvando aqui no chat os aniversários, porque eu sou péssima com data comemorativa, eu não me lembro do aniversário de ninguém, e eu vou tentar lembrar do aniversário de vocês, tá? Professor, o meu é feriado. Eu espero que não tenha aula. Mas eu vou mandar mensagem lá no grupo, não tô nem aí, tá bom? Esse é o Daniel, que saiu agora, gente. Ah, voltou. 27 de dezembro. É tu, Daniel? Sim, professora. Muito bem. Vou salvar aqui, porque com fé em Deus a gente vai voltar para a escola e a gente vai comemorar o aniversário de todo mundo. Vamos lá, mais um minutinho aí para vocês copiarem. Vou colocar aqui mais um aniversário. Maria Clara. Todo mundo vai comemorar no mesmo dia, professora. Isso. O importante é a gente comemorar. Aproveita e coloca o meu, professora, também. Pode deixar. Qual é o teu, Indy? Dia 3 de abril, professora. 3 de abril? Sim. Então coloca o meu, professora, também. O meu é 18 de junho. 18? Onde que passou esse negócio? Junho. Dia 18 de julho. Junho, professora. Ah, Junho. meu Deus. Peraí. Por que tem que ser junho e julho? Não poderia ser Augusto, Afonso, né? Por que tem que colocar tão parecido, né, gente? Do campus. Vamos lá. Tá, já deu tempo de vocês copiarem. Vamos lá, tá bom já. Muita moleza já para vocês. Muito tempo para vocês copiarem. Olha só. O tempo dedicado à polis, que é a cidade-estado, à contemplação do homem, do homem considerado livre, tinha a posição mais digna que o labor. Gente, labor aqui significa trabalho, tá? Uma vez que somente as pessoas que não precisassem se ocupar das atividades ligadas ao campo das necessidades poderiam dar vazão ao que se entendia por ócio, o espaço para o pensamento político racional. Não entendi nada, professora. Gente, é muito simples, olha. Lá na Grécia Antiga, valorizava-se o trabalho do pensamento. Dedicar a vida ao pensamento político, dedicar a vida ao pensamento racional, a filosofar, a discutir política na sociedade. E isso era considerado um trabalho precioso na Grécia Antiga. E só a ralé, só gente sem valor que se dedicava aos trabalhos manuais, aos trabalhos do campo, ao artesanato. Que dirá os escravos, tá?
Então, o que tinha valor na Grécia Antiga? O trabalho relacionado ao pensamento, tá? Então, quem pensava, quem exercia a vida política, quem se dedicava ao pensamento, à racionalidade, quem se dedicava a uma vida dedicada à filosofia, quem se dedicava a tudo isso era alguém de muito valor, tá? Era alguém que trabalhava mesmo. Isso era o trabalho perfeito. Por isso que naquela época existiam pessoas que ensinavam as outras pessoas a falar bem, tá? O nome disso a gente chama de retórica, que é a arte de falar bem. E naquela época as pessoas eram ensinadas a falar bem para participar da vida política na sociedade ateniense, lá na Grécia Antiga. Então, isso era muito valorizado. A pessoa ela tinha que saber fazer um bom discurso, ela tinha que saber convencer a outra pessoa da sua ideia, ela tinha que entender de filosofia, de política. Então, tudo isso era muito valorizado. Em contrapartida, os trabalhos, ou o labor, né, o trabalho manual, de plantar, de colher, o trabalho de fabricar, isso era considerado, olha, muito menor, quase nada. Isso não era importante. Então, eles desprezavam esse tipo de trabalho. Olha como era diferente a noção de trabalho lá nos gregos. Vocês acham que a gente tem essa herança até hoje, gente? Essa herança cultural, esse tipo de pensamento, de que algum tipo de trabalho é mais importante do que o outro? Não? Sim. Sim. Qual é que a sociedade sempre fala assim, nossa, que trabalho bacana. Qual é o trabalho? Direito, medicina. Quem faz direito, Por quem faz exemplo, medicina, né? por exemplo, Quem faz engenharia. Caramba, pode- quem faz filosofia tá lascado, gente. Ninguém pode- gosta de quem faz filosofia. exemplos, tipo, direito e a pessoa que trabalha lá na roça, que se não fosse por ela, a gente nem existia, né? A gente não se alimentava e tal. Mas, assim, Exatamente. as pessoas dão valor apenas para o trabalho mais importante, advocacia, essas O coisas. status social, né? Exatamente. Exatamente isso. Muito bem, Ana. Olha só. Essa cultura de valorização de uma espécie de trabalho que é relacionado ao intelecto, que pela sociedade, pela cultura é mais valorizado, porque é considerado um trabalho mais importante, um trabalho do pensamento, um trabalho que a pessoa é mais culta, mais intelectual. Essa cultura é forte até hoje, gente. Uma pessoa que trabalha no campo, que trabalha com coleta de lixo, uma pessoa que trabalha fabricando portões, trabalha com ferro, trabalha com madeira, essa pessoa ela não tem menos valor do que uma pessoa que se dedica à medicina, ao direito. Todo trabalho é um trabalho. Mas olha como essa cultura lá da Grécia Antiga influenciou e influencia até hoje a nossa cultura, o nosso pensamento, né? Uma reflexão aí para a gente fazer sobre os tipos de trabalho. Vamos lá. Aqui o outro parágrafo, olha só. Tratava-se de uma nítida separação entre o mundo do labor, que é o labor, o trabalho manual, ou o mundo da necessidade, né? Tudo aquilo que era necessário para a vida, comer, vestir, utilizar, e a separação entre o mundo regido pela razão, pelo pensamento. O trabalho para esta civilização desocupava o físico das atividades mentais e reflexivas. Logo, o ócio é o quê? É quando a gente utiliza o trabalho do pensamento. O ócio seria um estado do ser, o estado de estar livre da necessidade de trabalhar e ter a responsabilidade de dedicar-se às ideias e ao espírito, na contemplação e busca da verdade, do bem e da beleza. Olha só como eles desprezavam o labor e valorizavam o ócio. Vocês já ouviram essa expressão? Fulano está muito ocioso. Está ocioso, não está fazendo nada, está só pensando. Sim. Pois é, essa expressão vem daí, do ócio. Maria, você quer falar, Maria? Não. Não? Tá. Então, essa expressão de ociosidade vem dessa herança cultural lá da Grécia Antiga que a gente recebeu aqui no Brasil.
né? Para vocês verem como a cultura ela ultrapassa fronteiras no mundo todo. Então, a ociosidade, o ócio, lá na Grécia Antiga, significava dedicar sua vida ao exercício do pensamento racional, enquanto que o labor significava trabalhar para satisfazer as necessidades básicas das pessoas, como vestir, calçar, comer, utilizar. Tá? Então, havia essa separação entre o labor e o ócio. E o ócio, que era se dedicar ao pensamento, era muito mais importante para os gregos do que uma vida dedicada ao labor. Vamos lá. Próximo slide. É próprio do povo grego esse processo de reflexão sobre si mesmo, sobre o espaço público e o privado e a importância da polis, sobre suas características, sobre o seu modo de vida, de se fazer arte, como essa investigação histórica que se pode aferir à existência e de que maneira se via e se construiu o papel do homem na Grécia Antiga. Aqui, nessa parte do texto, ele está falando que os gregos eles tinham essa característica de raciocinar, de pensar sobre o papel deles na sociedade, deles pensarem sobre suas características, seu modo de vida, valorizar o seu modo de vida e a sua cultura. Eles tinham essa característica. Eles utilizavam muito o pensamento reflexivo, o pensamento racional, né? Raciocinavam e refletiam sobre as coisas. E não diferente, eles refletiam sobre as suas vidas. Para finalizar aqui, olha só. Portanto, a disposição da sociedade grega, o que é disposição? A organização da sociedade grega, principalmente da utilização da mão de obra escrava, proporcionou o pensamento filosófico de uma aristocracia que justificava suas leis, uma forma de dominação que validava a exploração de determinada parte da polis. Olha como é interessante. O homem grego se utilizou do pensamento racional. Ele se utilizou desse tipo de pensamento, da racionalidade. E ele viu que era muito importante se dedicar à vida política, à vida racional, ao ócio, né? Então ele utilizou esse argumento para justificar a utilização de mão de obra escrava. Vocês acham que a escravidão ela pode ser legitimada, ela pode ser validada de alguma forma, gente? Não. De nenhuma maneira. A escravidão ela não pode ser validada. A escravidão é um ato desumano, tá? Então, nem na antiguidade, nem hoje, a escravidão tem lugar. Ela nunca teve lugar. Mas percebam que o grego encontrou uma maneira de validar a escravidão. Ele falou assim, não, já que eu não posso fazer isso, porque eu tenho que me dedicar ao pensamento, alguém tem que fazer. Quem é que vai fazer? O escravo, né? O escravo vai fazer. Então, eles validaram a escravidão, o tipo de trabalho escravo. Olha aqui, nesse slide. O mercado de escravos na Grécia, os segregados socialmente. Aqui, olha, o grego sentado, comendo. Tem outro aqui em pé. Tem outro aqui sentado de boa. Tem o escravo aqui atrás. Escravo. Aqui em cima, homens da Grécia Antiga analisando uma escrava. Olha só. Tá olhando o quê? Os dentes dela, né? Olhando os dentes da escrava. Então vejam que a escravidão na Grécia Antiga, ela surgiu porque o grego ele só queria se dedicar ao pensamento, ele não queria trabalhar. Ele não queria sujar as mãozinhas dele com terra, não queria martelar, não queria construir, não queria fazer nada, ele queria só pensar. Só queria conversar, dialogar. Então ele falou assim, alguém tem que fazer o trabalho bruto. Quem vai fazer? O escravo. Então, foi uma forma de validar a escravidão na Grécia Antiga. Vamos lá. Para finalizar, portanto, neste ponto é possível perceber a valorização do trabalho humano ao longo das civilizações e da construção do papel do homem como ser social. Lá no período primitivo, o trabalho era visto como um mecanismo de autossubsistência, né? Longe dos excessos.
Lá no homem primitivo, no período primitivo, o trabalho era para a sobrevivência daquele homem. Ele não queria lucrar com o trabalho. Ele não queria se dedicar ao pensamento. Ele não queria vender, ele não queria armazenar, ele só queria sobreviver, tá? Então, o trabalho foi sendo valorado. E ele, o que é valorado? Foi tomando outro valor, tá? Que é valorização do trabalho. Foi tomando outro tipo de significado, tá? Foi tomando outra significação à medida que as mudanças históricas no seio social se davam, passando a ser, na ascensão grega, seara relegada àqueles que não estariam determinados ao pensamento e à reflexão. Olha só, o trabalho manual na Grécia Antiga passou a ser determinado, inserido, passou a ser visto como algo pejorativo, algo ruim. Só quem era ralé, quem não tinha o dom da vida política, o dom do pensamento, era que se dedicava a esse tipo de trabalho, tá? Então, na Grécia Antiga, só se dedicava ao trabalho manual, ao trabalho de plantar, de colher, de produzir, quem não tinha o dom do pensamento. Vocês acham que existe essa divisão, gente, que tem pessoas para o pensamento, para desenvolver a racionalidade, tem pessoas que só servem para trabalhar com mão de obra? Vocês acham que tem esse tipo de divisão? E aí, me diga. Não. Por quê? Porque o trabalho não define quem a pessoa é. Que mais? Quem mais? Eu ia falar que a Ana falou. Oi? Eu ia falar que a Ana falou. Ah, é? Gente, todos nós temos capacidade de pensamento, não é verdade? Todos nós. Não tem diferença. Cada um de nós tem a nossa capacidade de refletir, de pensar, de raciocinar. Então, não existe diferença entre o ser humano. Uns têm habilidades diferentes uns dos outros. Tem gente que tem mais habilidade para o pensamento, sim. Tem gente que tem mais habilidade para fazer uma fabricação de uma coisa manual. Tem gente que, olha, por exemplo, tem habilidade para fazer unha. Gente, eu não sei fazer minha unha. Mas tem gente que faz a unha tão bonito, tão perfeito. Tem gente que sabe fazer bolo, né? Eu sei fazer bolo. Olha só, vou fazer um bolo para os meus alunos do 7º ano, quando a gente voltar. Maquiagem. Maquiagem eu não sei fazer, mas eu tento de vez em quando. Minha madrinha é Eu não maquiadora. gosto. Eu não gosto de maquiagem. Professora, eu não sei, eu mais ou menos. Professora, sou boa em É? comida. Comida, em comer ou Em fazer? fazer comida. Ah, Eu eu sou sou boa em boa em comer. comer. Eu sou boa em comer também, gente. Então, cada um de nós temos habilidades, mas não significa que nós não consigamos e que a gente não consiga desenvolver outros tipos de habilidade. Então, esse pensamento de que algumas pessoas são aptas para os trabalhos manuais, para o labor, o trabalho bruto, e outras pessoas não são aptas, ou algumas pessoas elas só servem para trabalhar na vida política, para pensar, para refletir, para utilizar o pensamento, para viver raciocinando, só faz isso da vida. Então, não existe essa divisão. Cada um de nós tem a capacidade de fazer algo diferente, mas todo mundo tem a capacidade de fazer essas coisas, cada um da sua forma. Então, isso não deve ser motivo o quê? Para segregar as pessoas. Olha, fulano não vai fazer isso porque tu não sabe. Não, fulano pode fazer, ele pode aprender a fazer, né? Gente, a Maria Clara tá tendo uma crise de riso. O que tá acontecendo com ela? Vamos lá. Olha só. Deu para entender o assunto? Deu para entender o pensamento grego como era? Deu? Sim. Muito bem. Olha só, lá na atividade, no Proesc, não tem aquela aba lá de atividades? Tem uma atividade para a aula de hoje. Atividade, aula 2, tá? Essa atividade é uma atividade em PDF, tá?
Quem puder imprimir essa atividade, imprima, tá? Imprima. Professora, Oi. eu vou pedir pro meu pai na escola para pegar as atividades impressos. Será que dá? Dá tempo. O que vocês vão fazer? Vocês vão imprimir as atividades, tá? Quem puder imprimir, imprima. Quem puder buscar na escola, busque. Pode copiar. Lá, olha. Oi? Pode copiar, professora. E quem quiser copiar no caderno, coloca todas as identificações lá, tudo certinho. Pode copiar e responder. Não tem problema. Professora, eu fui ver agora aqui no computador e não apareceu, só apareceu uma de língua portuguesa. Tá, mas e quando vocês vão pedir o caderno? O caderno, se eu não me engano, vai ser no final de agosto. Na semana depois das provas, acho que vai ser isso. Junto tá? com os livros, não, né? Não sei se vai ser junto com É os livros. porque falta algumas atividades para me fazer do livro. Mas dá tempo de fazer. Dá Não é tempo, muita tá? coisa. Eu sei. Mas é porque cada dia eu tô pegando uma matéria diferente para me estudar. Tá certo. E é assim mesmo, tá? Por exemplo, hoje, se vocês... amanhã vocês vão ter aula, né? Por exemplo. A aula de vocês é à tarde. Quando é de manhã, vocês já podem fazer as atividades daquela aula que vai ser à tarde. Aí fica mais fácil para vocês organizarem. A aula é de manhã, faz atividade à noite. Aí já dá tempo de vocês fazerem. Fica bem legal para organizar. Professora, Oi. às vezes é complicado porque de manhã eu tenho aula de inglês, aí acaba meio-dia, aí eu já tenho que me arrumar para ir para aula de tarde, só sobra de noite para fazer as coisas. Isso. Aí quando for nesses casos, você pega e faz à noite. Aí se você não conseguiu fazer durante a semana as atividades, tira um horário no sábado ou no domingo para fazer. Aí, olha, no sábado eu vou pegar e vou tirar 1 hora para fazer a atividade. E não deu para fazer, aí eu vou fazer. Aí no domingo você já está livre, né? Então é não deixar acumular, não deixem acumular as atividades de vocês. Sobre a atividade de fixação, de filosofia, quem não tiver tendo acesso às atividades, manda uma mensagem lá no grupo, professora de filosofia, quero falar com a senhora. Aí eu vou lá, chamo você, o que é? Oi, tô aqui. Aí, olha, professora, eu não estou conseguindo baixar a atividade, eu não estou conseguindo encontrar a atividade. Pode mandar para mim? Eu vou mandar, tá bom? Vou mandar a atividade. Vocês vão pegar a atividade, vão copiar ou colar no caderno e vão responder no caderno. Eu peço que vocês também tirem foto da atividade resolvida e coloquem lá no Proesc para mim, tá? Porque eu já quero ver como que vocês estão, tá? Quem for resolvendo, tira foto, coloca lá no Proesc. Uma foto com uma boa resolução, com uma letra legível, pelo amor de Deus, porque eu não sou Chico Xavier para psicografar a letra de vocês, às vezes eu não entendo. Eu passo uma dificuldade, tá? Mas é isso, tá bom? Deu para entender a aula de hoje? Alguma dúvida? Vocês estão bem? Estão cansados? Acabou hoje, tá? Acabou. Amanhã tem mais, tá? Tô chateada, professora. Por que você tá chateada? Porque amanhã tem aula. Não se preocupa, que sábado também No sábado tem aula, né? Professora, até sábado tem, professora. Sábado mas fazer o quê? tem aula também. Olha, professora. pais de Todo vocês sábado, queriam aula todo dia, então vocês têm aula todo dia agora. Que meus pais, né? Porque meu pai não disse nada. A maioria decidiu assim. Olha, professor, a gente não tem intervalo. Sabe por quê? Porque a gente não tem folga, porque a gente tem aula de segunda a sábado. E domingo a gente ainda tem que fazer as atividades que pedem para casa. Tá pesado, né? Mas olha, Fora aquela aula que a atividade que eu já estou passando para vocês, ela já é avaliativa. Já serve, já é ponto para alguma coisa, entendeu? E tipo, bom, Então não deixe de fazer. de ter praticamente aula toda semana até sábado é que a gente vai se acostumando lá pra frente. Tá certo. Gente, nossa aula acabou com 5 minutos, né? Estou assim só conversando com vocês.
Mas eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham se divertido com o nosso bate-papo, a nossa conversa. Eu gosto muito de vocês. Vocês animam a minha tarde de quinta-feira, tá bom? Muito obrigada pela presença, pela atenção de vocês. Até a próxima semana, até a próxima aula. Façam as atividades, por favor. Tá bom? É claro, né, professora? Tem que fazer. Oi. Minha gata é doida, fica me mordendo. Tchau, professora. Tchau, meus queridos. Com o menino que veio aqui em casa, ela do nada, só porque ele chega perto da mamãe, ele começa a morder, ele começa a arranhar ele. Meu Deus. Daniel. Abraço, viu? Até a próxima aula. Tchau. Tchau, amor. Professora, minha internet está toda hora falhando. Eu percebi, Daniel. Mas qualquer dúvida, manda mensagem no meu privado. Precisar de algum material, algum apoio, tá bom? Se tiver sentindo dificuldade. Tchau, meus queridos. Até quinta-feira. Tchau, professora. Tchau, amor. Tchau. Adeus.